Olá, tudo bem? O problema da religião, dos religiosos, é que eles não respeitam a época que foi escrito versículos bíblicos, livros bíblicos. Eles não entendem que a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Aí ficam por aí anunciando que Jesus vai voltar, anunciando que o anticristo está para vir, anunciando que o filho da perdição, o filho do pecado ainda vai vir. Só que eu quero ler com você 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4 somente, porque é um vídeo bem curtinho, então vou dar ênfase só nesses dois versículos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Assim está escrito na NVI: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia seria aquele? O juízo de Deus, o julgamento de Deus. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, pegando o versículo 3 e emendando com o versículo 4, entende-se que se falava, o assunto aqui era a respeito do filho do pecado, do homem do pecado, do filho da perdição ou do homem da iniquidade, dependendo do texto bíblico que você está lendo. E este se opõe e se exalta acima de tudo. Então, o homem do pecado era o que também era dito no versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus. Santuário, aonde ficava o santuário de Deus? Aonde era o templo de Deus? Onde era o local de adoração para os judeus? Não era o templo que havia em Jerusalém? Sim, era. E esse templo, ele não foi derrubado, foi destruído no ano 70 DC, na primeira era cristã? Foi. Então, o homem do pecado se assentou aonde? Nesse templo, neste santuário. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele veio antes do ano 70. Porque o que prova isso? Que o templo ainda estava de pé. E ele, como se achando um semideus, um Deus com D minúsculo, as pessoas o adoravam naqueles dias. Principalmente quem? Os romanos. Porque este homem do pecado, este filho da perdição, foi o general Tito, filho de Vespasiano, comandante do exército romano, que cercou Jerusalém e levou, ou trouxe a desolação, a destruição, o aniquilamento de Jerusalém. E o templo foi derrubado, foi destruído por uma flecha de um dos seus soldados, que na sua ponta tinha chama de fogo, e pegou nas cortinas do templo, incendiando-o e destruindo-o. Então o homem do pecado, o filho da perdição, foi o general Tito. Tá bom? Então, se você ler do capítulo 1 até o versículo 4 e respeitar a época para quem foi dito, eu acredito que então o seu entendimento será outro. Você começará a entender quem foi o filho da perdição, o homem do pecado ou o homem da iniquidade. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.